Apesar das perdas com as safras de milho e soja, os produtores de grãos estão ansiosos para o anúncio do Plano Safra, né? A gente ouviu aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Agora vamos direto para Goiás, Goiânia, CEO da Fox Grãos, Donalvan Maia, obrigado por estar aqui com a gente, dia de São João. Até coloquei aqui ó, um mascotezinho do São João, né? Para a gente poder celebrar, né? Festa junina. O que você acha? Celebrar, comer um pouco de milho, né, Valteno, para ajudar aí. Boa tarde Protetor a do milho, todos. né? São João tem essa possibilidade de ajudar o nosso produtor de milho, né? Vamos rezar para São João, milho de pipoca, quentão. Não podemos parar de rezar, né, Valteno? A gente Não. reza para chuva, reza para parar de chover, para ter chuva no tanto certo, o preço subir, que Deus vai nos abençoando. Afinal de contas, nós somos aqueles que trabalham numa empresa a céu aberto, né? Que é o agricultor. Aí, quando vem o Plano Safra, a gente reza para o governo ser generoso. Liberar mais recursos. O ministro Haddad abria a bolsa, né, dele de recursos, de bondade, né? Será que o ministro Haddad ele gosta do agro? Será que ele vai dar um seguro direito? Vai liberar recursos? Como é que Goiás está esperando isso aí, hein, ô Donalvan? Valteno, a expectativa é muito grande em relação ao Plano Safra e principalmente porque, assim, ano passado já foi falado, olha, batemos um recorde na liberação, na liberação não, nos números do Plano Safra, né? Mas o grande desafio disso e a grande expectativa e é se realmente nós temos dois momentos. O primeiro momento é o do anúncio do Plano Safra e o segundo momento é da liberação desses recursos. Para você ter uma noção, Walter, nos telespectadores aqui também, na safra 22-23 foram liberados 22 bilhões de reais do Plano Safra, dos recursos assim que foi aberto o Plano Safra. Desses, 4,8 bilhões foram dos recursos controlados. O que são esses recursos controlados? São aqueles recursos com o juro mais baixo. Então, assim, aí agora a safra 23-24, com queda no custo de produção, queda nas commodities, foram praticamente os mesmos 22 bilhões, mas os recursos controlados, cerca de 2,2, até anotei aqui, 2,5 bilhões de reais. Então, foi metade dos recursos. A expectativa é que esse ano o recurso de forma geral, de forma global, cresça 20%. Então, a gente está falando de chegar ali talvez em 500 bilhões de reais. Mas aqui para Goiás, a expectativa é que a gente mantenha ali na casa dos 20, 22 bilhões de reais de recurso geral. Agora, o que o produtor vai ter que correr, se antecipar, produtores mais organizados, é conseguir pegar os recursos mais baratos. A taxa Selic abaixou. O que é a taxa Selic? A taxa básica geral de juros aqui no Brasil está em 10,5%. E a expectativa é que os produtores consigam pegar abaixo da taxa Selic. A gente sabe que esses recursos, a maioria desses recursos aí vai para a agricultura familiar, com juro mais subsidiado, e a expectativa grande também para bioinsumo, por exemplo, para práticas sustentáveis conseguir, que o produtor consiga, comprovando práticas sustentáveis, conseguir juros mais baixos, tá? Mas o que a gente sabe aí é que a expectativa é grande, mas deve ficar na casa dos 22 bilhões de reais, mas isso de recurso de bancos. E como a gente sabe que o ano é desafiador aí, principalmente para crédito, tá, Walter? A gente sabe que a gente teve problema nas últimas duas safras, deve crescer basicamente também créditos com forma de barter, que é as revendas financiando as multinacionais. Mas vamos esperar, né, Walter? A gente tem que ver se realmente vai vir esses 500 bilhões. O governo já sinalizou que muita coisa vai para a agricultura familiar, deve crescer bastante para a agricultura familiar, mas para a nossa agricultura empresarial ali de soja, de milho, de sorgo, de algodão, que a gente consiga pelo menos ter os mesmos recursos do ano passado e com a taxa de juros menor do que o ano passado. Eu estava falando com sua colega, a nossa representante lá, Kowalski, do Paraná, para ela dar um perfil. A gente está nessa semana de cobertura do anúncio do Plano Safra, pegar os estados principais para a gente fazer assim um mapazinho da importância desses estados dentro do agro brasileiro. A gente sabe a importância que tem Goiás, mas nunca é bom, nunca é mal repetir o que representa Goiás para o agro brasileiro em termos de grãos, Donalvan, você que acompanha essa área de perto. Olha, o estado de Goiás ele representa cerca de 10,5% em relação a toda a produção de grãos. Isso varia muito, sabe, Valteno, porque a gente ficou muitas vezes em quarto lugar colocado ali na produção de grãos do Brasil, de repente a gente chegou a ficar em segundo, terceiro lugar na produção de grãos, mas a gente sabe que isso aí, por causa de problemas climáticos, por exemplo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, que são produtores de grãos mais antigos, inclusive, que o estado de Goiás,
Depois o Centro-Oeste cresceu muito, aí o Mato Grosso é difícil da gente competir com o Mato Grosso por causa do tamanho da área. A gente brinca até que a gente compete em produtividade, que a produtividade do estado de Goiás é maior que a do Mato Grosso, mas a área do Mato Grosso é infinitamente maior aí, né? Pelo menos as 3 vezes. Então, o que a gente tem aqui de, vamos colocar de expressão, é cerca de 10% da produção de grãos do Brasil, o estado de Goiás que é responsável. Então, assim, quando a gente olha para o crédito, esse crédito também não é muito diferente, tá? Em que pese a gente falar assim, ó, ano passado teve 400 bilhões de reais de recurso de plano de safra, o estado de Goiás pegou 22 bilhões e meio. Então, isso dá cerca de 5%? Sim, só que a gente sabe que boa parte do plano de safra também vai para outras fontes, por exemplo, a agricultura familiar, não é só agricultura empresarial e somente para grãos, inclusive. E o estado de Goiás ele é menos alavancado do que outros estados. Assim, em termos de importância, o estado de Goiás ele é muito importante por causa de produtividade. Nós tivemos uma das maiores produtividades do país, tem 10% da produção global aqui do Brasil. O estado de Goiás é bastante importante, gera muito emprego, gera muita renda, e querendo ou não, aqui no Centro-Oeste acaba sendo um centro, né? Até a capital Goiânia e um centro onde muita gente vem por ser centro do país ali, se a gente for pensar em Bahia, Tocantins, Mato Grosso, né? Muita gente vem aqui para o estado de Goiás. É que eu estava falando porque Mato Grosso é o campeão nacional de soja, de milho, de algodão, mas aí eu conversei com o Paraná, ela disse que Paraná está em segundo lugar ali na soja. Imagino que Goiás esteja em terceiro e milho, como é que é a nossa Isso. posição em milho? Isso a gente fica em terceiro lugar. Isso é uma posição até um pouco confortável, mas assim, é o que a gente já conversou aqui em outras edições, aqui nessa segunda-feira, Walter. Quando a gente fala do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul muito forte, mas a gente vê aí uns 3, 4 anos de uma inconsistência muito grande da safra do Rio Grande do Sul por causa de clima, né? Mas a gente sempre está ali bem posicionado, terceiro, entre segundo e quarto lugar nós estamos na produção de grãos. Então, o estado de Goiás ele tem seu lugar cativo ali no terceiro maior produtor de grãos do Brasil e está se consolidando dessa forma. Agora somos o primeiro de girassol, pouca gente sabe, né? Mas somos o primeiro lugar de Primeiro de girassol. sorgo também, tá, Sorgo Valtendo? Já tem um também. tempo que nós somos primeiro de sorgo, primeiro de girassol, e tem muito a ver isso, porque a nossa posição geográfica ela é muito privilegiada, digamos assim. O estado de Goiás está bem no centro do Brasil e ele pega influência de várias regiões, mas ao mesmo tempo a gente não tem influência dos extremos, que é o que mais sofre. Vamos colocar o Rio Grande do Sul, que a gente sofre muitas vezes por estar no extremo sul do país, e também no extremo norte do país, às vezes sofre com um pouco mais de seca. O estado de Goiás tem um privilégio de conseguir fazer em quase sua área toda safra e safrinha. E o sorgo e o girassol são culturas que entram muito bem na rotação de cultura, entram muito bem também numa grande opção para a segunda safra que utiliza menos água. Então, em épocas que a gente tem uma disponibilidade hídrica melhor, é uma boa pedida a gente utilizar girassol e sorgo aí o estado de Goiás começa a se despontar, né? A gente está falando de grãos, mas até tomate também, o estado de Goiás é o maior produtor de tomate, né? Então a gente vai tentando, não é o primeiro de grãos, mas a gente vai tentando ganhar na diversificação aqui, né, Valdir? Bom, para não dizer que não falamos de cotação, às vésperas do anúncio do Plano Safra, meu caro Dona Alvan, como estão as cotações dos grãos em Goiás e nas Vamos bolsas lá, que você Valteno. acompanha? Mudou muito pouco de semana passada para cá, tá? E eu mantenho o posicionamento aqui, o que vem garantindo os preços, tanto de soja, mais de soja, para a gente falar a verdade, que vem garantindo os preços de soja no mesmo patamar que a gente tem, tanto soja física agora, que está rodando na casa dos 122 até R$ 125 aqui no estado de Goiás, tá? E soja para o ano que vem, rodando entre R$ 110 e R$ 115, e essa é a soja futura. O que está garantindo esses preços simplesmente é o dólar, que está extremamente alto, acima dos 5,40, 5,45, porque as cotações no mundo estão caindo. Por quê, Valtero? Porque a expectativa de produção nos Estados Unidos muito alta, Estados Unidos que conseguiu plantar muito bem, aí tem muita especulação, gente falando, olha, a lavoura não está muito boa, não está assim, mas as informações oficiais de que as lavouras dos Estados Unidos, tanto para soja quanto para milho, estão muito boas, e estão fazendo as cotações despencarem. Então, isso a nível mundo. O que faz os preços no Brasil segurarem aqui é questão de prêmio e questão de dólar. Então, que os produtores rurais façam suas estratégias, tanto de venda de agora, com a venda para a próxima safra, garantindo lucro e participando de uma eventual alta, como a gente sempre fala, utilizando ferramentas de mercado, mas as cotações estão um tanto estabilizadas, mas que o produtor utilize desse momento agora para poder fazer trava de parte de seus custos. Porque um risco, Walter, né, a gente não pode desprezar isso, é que esse dólar venha abaixo. Tem especialistas dizendo que esse dólar tem espaço para ir para 5,60, 5,70. Dólar futuro já está batendo isso.
Só que a gente sabe que é um perigo para o país, é um risco para o país e pode ser que o governo faça intervenção para tentar derrubar esse dólar lá para o final do ano. Então, que o produtor rural consiga aproveitar esse dólar alto e fazer comercialização nesse momento de agora. E Tá o milho certo. está dando oportunidade, tá? Só para finalizar, Walter, o milho está dando oportunidade pontual e está subindo, questão de sorgo está subindo um preço agora nesse momento, e milho também, mas são negociações pontuais. Demanda de exportação ainda muito fraca, mas a demanda interna um pouco mais aquecida. Bom, eu estou vendo aqui, nesse momento, o dólar cotado a 5,39, deu uma baixadinha, essa tendência, mas vamos ver como é que isso vai prosseguir. Tem um debate importante essa semana da eleição americana, o Biden contra o Trump. Na quinta-feira, o mercado acompanha nervoso esse primeiro encontro entre os dois principais candidatos à presidência dos Estados Unidos na eleição de novembro. Dona Alvan, obrigado, boa semana, bons negócios, que o Plano Safra venha generoso como o coração robusto dos e produtores que libere rurais, recursos, né, Valteno? que libera recursos, juro baixo, seguro robusto, como a gente fala, e que o tempo seja, que São João, São Pedro, São João, São Pedro, seja generoso com a gente, sejam generosos. Obrigado, Dona Alvan, Bons até negócios, mais. que Deus abençoe a safra. Abraço, tchau, tchau. Tchau.